Opa, boa tarde aos ouvintes da Causa Operária TV. Estamos aqui com mais uma edição do programa Juventude Revolucionária. Agora, uma edição especial aqui para tratar sobre toda essa nova MP 979 aí que acabou de sair, saiu recentemente. E, como não poderia deixar de ser, sobre os atos, né, que vão acontecer no dia 13, nesse próximo sábado. Comigo, para falar sobre essas questões, estão os companheiros de bancada. Vinícius Rodrigues, do Rio de Janeiro, meu companheiro aqui de partido. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Arthur, que vai ser apresentado. E exatamente, como disse o Vinícius, o companheiro Arthur, lá de Santa Catarina, que está aqui também mais uma vez com a gente para comentar as notícias do programa de hoje. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, companheiros que estão assistindo. Bom, antes de mais nada, reforço o fato que é importante que os companheiros compartilhem o programa nas redes sociais, com seus amigos, etc. E nesse programa a gente vai aqui tratar, como já bem dito, a questão da última MP, que fere diretamente o que resta de qualquer democracia nas instituições de ensino, como também os atos públicos pelo Fora Bolsonaro, dia de atos nacionais em todas as capitais. Exatamente. Sigam aí a orientação do companheiro Arthur, se inscrevam no canal, deem o like, compartilhem em vossas redes sociais, discutam sobre o programa, briguem aí com os direitistas que discordarem do programa, polarizem a situação. Bom, vamos então direto para as notícias. A gente, como tem dois temas muito importantes, né, essa semana, a questão dos atos e a questão da MP, eu já diria que a gente tem que começar explicando, né, o que é esse MP, a MP 297, que saiu recentemente, né? Basicamente, foi um decreto aí do Bolsonaro para piorar o que já era ruim, já era horrível, né? Que é a gestão democrática das universidades. Essa tem sido uma das principais bandeiras aí do Bolsonaro. O Bolsonaro começou o seu mandato com intervenções das universidades. Na verdade, ele pegou o legado aí do último ano do governo Temer. Ele começou várias intervenções nas universidades. A gente teve o caso da Unirio, a gente teve o caso da UFMT, se eu não me engano. A gente teve o caso da UFMG também, salvo engano, e de outras universidades aí pelo Brasil, na Rio Grande do Norte, por assim vai. E agora ele assume, o governo vai assumir o poder para exercer o controle sobre o ensino superior. Ele vai poder aí passar completamente por cima da comunidade acadêmica para fazer a gestão das universidades, né? E, frente a isso, a gente tem aí uma marcha virtual da Uni para se defender contra essa medida, né? Diante de um ataque seríssimo como esse, a União Nacional dos Estudantes e a UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, estão promovendo aí uma marcha virtual, né? Ou seja, panelaços, reuniões virtuais para tratar dessa questão. Eu queria o comentário aí dos companheiros Vinícius e Arthur, né, respectivamente, sobre esse tema. Então, acho que essa questão das universidades é bem interessante, porque o sistema vigente anterior da escolha dos reitores já era um sistema bem ruim, né, bem ultrapassado, que não tinha uma democracia real nas universidades. O caso da universidade que eu estudo, da Unirio, é emblemático sobre isso, né? Porque, ao contrário das outras universidades que teve uma intervenção mesmo do MEC, que definiu o reitor que não ganhou a eleição do conselho, que é majoritariamente de professores, na minha universidade os alunos não tiveram voz nenhuma, e os próprios professores, em sua maioria, votaram no candidato que era aliado ao Bolsonaro, para você ver, então, o sistema antidemocrático que já existia. Por base no sistema antigo, o que aconteceu na Rio já teria uma margem de probabilidade de acontecer até, né? Os professores, que são naturalmente mais conservadores que os estudantes, votarem um candidato de direita só para ter aquela relação boa com o governo e tal, e se não perderem tanto. E os alunos, evidentemente, perdem muito, né?
Aí vem todos os ataques contra as questões estudantis, bandejão e tal, o transporte, esse tipo de coisa que acaba sendo cortado rapidamente nas universidades. E agora ele quer... Aí depois ele veio com as intervenções que já eram legalizadas, né? Aí escolheu o reitor. No Cefet, ele escolheu um reitor que nem era do Rio de Janeiro, nem era de nada, só pegou um auxiliar dele para botar lá. Nos IFs também tem intervenção, isso pela legislação atual. E agora eles querem mudar a lei para piorar mais ainda, né? Para virar como era mesmo em 64, que era uma coisa de maluco. Eles mudavam a lei para botar qualquer reitor que eles quisessem que fosse aliado da ditadura. Então, é o caminho que a gente está indo agora no Brasil, né? Cada vez mais na direção do que tínhamos na década de 70. E essa questão mesmo aqui no período do golpe de Estado não é algo novo. No governo Temer já havia sido colocado do governo Temer e do governo Bolsonaro foi colocada uma outra medida também provisória que iria alterar pontos muito semelhantes em relação ao controle dos reitores, das eleições, etc. A própria MP, ela, digamos assim, caducou recentemente, pois não foi a votação no Congresso, e o Bolsonaro aí editou uma nova MP muito parecida, que daria amplos poderes ao Weintraub para ter acesso à nomeação de cerca de 17 universidades, instituições federais em todo o país. Seria aí sobre o pretexto da pandemia, novamente, o fato que o país está no estado de emergência, e todas essas universidades, institutos, etc., têm seus reitores com os cargos até o final deste ano. O Bolsonaro resolveu dar os poderes ao Weintraub para ele oficializar de vez a política de interventores nas instituições. Vale lembrar que essa política ela começou, como bem disse o Henrique, já no início do governo Bolsonaro. Uma série de universidades foram tirados seus reitores eleitos pela comunidade e foi colocar uma série de interventores. Até por isso gerou um monte dessas mobilizações políticas dentro do movimento estudantil. Aqui mesmo em Santa Catarina, por exemplo, 2 casos recentemente chamaram muita atenção. Um no ano anterior, onde foi realizada uma greve em conjunto com a ocupação, etc., da Universidade Fronteira Sul, em Chapecó, onde foi colocado o interventor no local. E o mesmo está ocorrendo agora, nesse período mais de pandemia, onde o reitor eleito pelos institutos federais de Santa Catarina também foi impedido de assumir o cargo e foi no local colocado o interventor pelo MEC. Então, assim, o governo Bolsonaro busca oficializar essa política completamente ditatorial, que finalmente ataca aí um pingo, o que resta de um resquício de democracia aí, ou de tentativa de voz ativa por parte dos estudantes em toda a organização e coordenação dos institutos federais, universidades, etc. Até já sobre esse assunto, né, encaminhando essa questão, eu gostaria até de citar o nosso programa, que a gente comentou nas últimas 2 edições, né, os companheiros que viram o programa da JR na CO TV devem ter visto, no caso, o nosso manifesto lançado. E dentro desse manifesto tem um ponto que é essencial no combate a essa questão aí dos interventores, que é a questão do governo tripartite. Eu acho que o companheiro Henrique poderia desenvolver agora um pouco melhor o tema, mas o governo tripartite ele é uma resposta, uma contraposição a essa política ditatorial nas instituições, uma forma de dar autonomia à comunidade acadêmica e permitir que aqueles que de fato usufruem dessas instituições possam editar a política vigente. Bom, muito bem. Eu comecei introduzindo aqui no programa o problema explicando o seguinte, né? O governo vai mudar do que já é ruim para pior. Porque, como o Vinícius bem explicou, o modelo atual não é um modelo muito democrático, né? A comunidade acadêmica ela é consultada para a escolha de um reitor. Mas, quando houveram intervenções, todas as intervenções seguiam aí o modelo permitido pela lei e pela Constituição, né? A universidade acadêmica faz uma eleição dentro da universidade, uma eleição na qual os estudantes têm menos peso do que os técnicos e os professores. Nessa eleição, né, digamos assim, um corpo docente vai se reunir para considerar essa eleição e enviar uma indicação para o governo federal. Ou seja, a eleição
é uma indicação e o Conselho da Universidade decide não sobre essa indicação se vai enviar esses nomes ou não para o governo. A eleição pode dizer uma coisa, a comunidade, o Conselho pode dizer outra coisa e o governo federal pode escolher outra coisa que não tem nada a ver com as duas outras coisas, entendeu? Então, é uma coisa completamente farsesca, né? Uma farsa total, essa consulta ao corpo acadêmico. Mas, durante a era do governo Dilma e do governo Lula, né, isso era mais ou menos seguido. Né? Bom, o pessoal indicava, o governo apontava. Já no governo Bolsonaro, no governo de extrema-direita, óbvio que eles não têm o mínimo interesse em seguir as orientações dos estudantes, nem dos professores, nem dos técnicos. Só que o Bolsonaro quer piorar a coisa. Agora o Weintraub indica quem ele quiser. Se ele quiser indicar a mãe, ele indica a mãe. Não precisa consultar ninguém. Se o Weintraub quisesse indicar aí a ser reitor de todas as universidades do Brasil, acho que até que ele pode. Não sei, teria que ver aí nos detalhes. Mas a coisa é tão escatológica que facilmente a gente pode chegar nesse nível. Não duvidem, hein? Quem duvida se arrepende das loucuras desse governo. A JR tem um programa completamente diferente, né? Completamente diferente desse anterior, que acabou de cair por terra agora, que já não era democrático. A gente indica que a universidade ela tem que ser gerida pelo governo tripartite. O que seria esse governo tripartite? Um governo composto pela maioria das universidades, que são os estudantes, pelos técnicos e pelos professores, né? Em representações proporcionais. Por quê? Os estudantes, eles são a maior parte da universidade, eles têm um interesse muito grande em que a universidade ela se desenvolva cientificamente, ela consiga se desenvolver em termos de infraestrutura, ela consiga melhorar cada vez mais os seus resultados, digamos assim. A ciência, né, como dizem aí os marxistas, a verdade e a informação é sempre uma coisa progressista. Então, a gente deveria dar lugar, a pauta mais progressista seria dar lugar, né, àqueles que na comunidade acadêmica têm mais interesse em que aquilo se desenvolva. Os estudantes são um setor muito importante da sociedade que vai começar a ingressar ou na construção do saber científico, né, do país, ou seja, no desenvolvimento tecnológico do país, ou na força de trabalho do país. Né? Vão ser os engenheiros, os arquitetos, os técnicos, os geógrafos, enfim, né, os médicos, os enfermeiros, e eles precisam ter um ensino de qualidade, eles precisam ter sala de aula, eles precisam ter materiais didáticos, eles precisam ter tudo isso. Então, eles têm um interesse aí. Eles não podem ser deixados de lado. Né? Óbvio, a gente também não vai deixar excluir os professores que estão aí, que ficam e vivem na universidade, né, trabalham lá durante um grande período. Nem os técnicos também, que também trabalham, fazem parte da comunidade acadêmica. Mas a gente tem que deixar o poder proporcional. E o governo federal nada tem que intervir nas universidades. Quem tem que intervir é a comunidade acadêmica. Porque se a gente abre brechas como essa, né, a gente chega um governo de esquerda e segue mais ou menos o roteiro. Chega um governo de direita que nem o Bolsonaro e acaba com tudo, bota quem ele quiser lá. Já era permitido ele botar quem quiser, agora já nem mais vai precisar ter essa eleição. Porque qual que era o problema das eleições? Teve uma resposta na Unirio, teve uma resposta no Cefet, teve uma resposta onde houve intervenção. Os estudantes se sentiram no direito, né, de se protestar, porque eles foram traídos. Digamos assim, o voto deles não valeu de nada. Tudo bem que não valia de nada já, mas a indicação que eles fizeram não foi nem considerada pelo governo. Então, para já evitar esse tipo de coisa, o governo já deixa bem claro, preto no branco, vocês não podem opinar. Né? Essa é uma pauta completamente antidemocrática, reacionária, e contribui aí para afundar, para acabar de fato, para desmantelar as universidades brasileiras. Para enterrar de vez o desenvolvimento tecnológico e científico do Brasil. Bom, e aí me pergunto a vocês, caros ouvintes, o que a UBS faz, então, para se posicionar contra isso? Bom, dia 9 que passou agora, né, exatamente, hoje é quinta, exatamente terça-feira, teve uma marcha virtual organizada pela UNE, pela vida. Alguém aqui ouviu falar dessa marcha? Vinícius, você ficou sabendo que teve essa marcha? O nome em si lembra as marchas da extrema-direita, né? Pela vida você não consegue entender muito bem do que se refere. Faltou pela família e pela propriedade, né? Bom, eu desafio... Não é nem uma pode marcha falar, virtual. Vinícius.
Não é nem uma marcha virtual contra o EAD, contra o sucateamento das escolas e tal. Não, é pela vida. Uma coisa bem genérica, assim, todo mundo concorda, é fácil de botar uma hashtag. Até o bolsonarista vai lá botar a hashtag. Exatamente, eu tô começando a ficar preocupado, assim, né? O JS, que comanda a Uni, tirou o vermelho, botou o verde e amarelo. Agora, nem mais as pautas tradicionais que ele tentava usar para enganar aí os estudantes, eles estão botando. Agora é pela vida, qualquer bolsonarista pode ingressar. Daqui a pouco eu tô vendo aí eles mudarem o nome, né? União dos Estudantes pela Vida, pela Propriedade, pelo direito a ter, não sei. Agora a imaginação é o limite, né? Bom, é isso. A gente não teve aí nenhuma manifestação real por parte da Uni. Inclusive, o presidente da Uni, Iago Montalvão, compareceu no último domingo, mas a Uni em si não fez nenhuma campanha para levar as pessoas às ruas. E a Uni é uma organização muito poderosa, com poder de alcance, um poder de fogo muito grande. E ela não está sendo usada como um instrumento poderoso que é para mobilizar os estudantes, para botar os estudantes na rua e lutar contra o governo. Então é preocupante aí, porque o Iago vai para a rua, né, faz uma propaganda, olha, eu estive no ato, no Lago da Batata, na Bololândia, e olha só, né, a gente não é contra, não é só a favor do fique em casa, né, que eles vêm defendendo. Só que a Uni e a UBS não mobilizou ninguém, né, e a gente sabe a capacidade que eles têm de mobilizar as pessoas para polarizar a situação política. Então, diante desses ataques aí cada vez mais certeiros e velozes aí, vorazes, perdão, da direita, a Uni e a UBS vai endireitando também cada vez mais, né? Eu fico me perguntando se o Bolsonaro disser que vai botar o exército nas universidades, a UBS, em vez de dar uma resposta, vai se endireitar cada vez mais e vai falar o seguinte: pelo direito do exército de estar na universidade e pela vida e pela boa qualidade de armamento repressivo do exército, para que o trabalhador do exército possa trabalhar bem, reprimir bem o estudante, e por assim vai, né? Fico até preocupado, inclusive. Daqui a pouco a Uni tira o verde e amarelo também e bota o uniforme do exército, como ao JS, né? Como camisa. Tá lá o Iago Montalvão com a bandeira, o brasão do exército, a bandeira do Brasil, que a gente já viu ele fazendo lá com a bandeira do Brasil nas manifestações do ano passado. Um negócio interessante sobre isso tudo é que tem um verdadeiro descompasso tanto da posição da Uni quanto da UBS em relação às bases do movimento estudantil. Qualquer um que acompanha minimamente aí, alguma universidade, algum instituto federal ou qualquer coisa que vai saber que existe uma tendência de mobilização muito forte presente em todos os níveis do movimento estudantil, né? Tanto no nível superior quanto secundarista. E não só isso. Sai notícia por todos os locais que, por exemplo, uma série de questões que aqui a gente defende da JR já não é um negócio mais que só a JR defende, por exemplo, a suspensão do calendário ou coisa que vai. Na realidade, isso está sendo defendido por uma série de figuras, uma série de setores do movimento estudantil em diversas universidades por todo o país. Ou seja, é um negócio dado, finalmente. É um negócio que, assim, a pessoa está sentindo os ataques, a pessoa está sentindo o nível da catástrofe que está sendo realizado contra o movimento estudantil, a juventude, etc. Então, no meio de toda essa tendência de mobilização, no meio dos atos que estão surgindo em todo o país, domingo a domingo, e agora vai ter o dia 13, etc., a presença da juventude sempre sendo muito massiva e com pautas combativas e tudo mais nos seus setores de base, a gente vê que as direções aí da Uni, da UBS, controlada pela UJS, estão no verdadeiro atraso político se comparado ao que é expresso por suas bases. E não é só um atraso qualquer, é um atraso, na verdade, de posições extremamente contra-mobilizadoras, contra-revolucionárias, devido à situação. A gente vê aí, na verdade, uma política reboque da direita, quando suas bases pedem com urgência uma política cada vez mais à esquerda. Exatamente. Comentário, Vinícius? Você concorda que o Iago Montalvão tinha que sair de farda, de bota e com a bandeira do Brasil? Bom, acho que a Uni poderia, quando mudasse a próxima direção dela, poderia votar pelo menos da cor dela ser vermelha, né? Porque aquele azul da Uni já é uma coisa bem ruim. E aí eles agora estão tendendo até o verde e amarelo, né? Igual a UBS. A UBS é azul, verde e amarelo.
Então, assim, se uma pessoa desavisada olha aquilo ali, nem sabe muito bem se é de esquerda, se é de direita. E aí você vê que essa questão do EAD, que está em alta, né? Estão implementando em vários estados, fazendo aquele esquema que a gente já vem noticiando aqui há semanas, que bota no rádio, bota na TV escola, faz de qualquer jeito, nem avisa o estudante. Essas coisas aí que são o EAD atual da pandemia. Antes a UBS poderia dizer, não, mas não temos mobilizações de rua e tá bom. Lá no Equador, os estudantes saíram às ruas ainda faz mais de um mês já. Então, essa desculpa desde o início não colava. E agora que já quebrou-se essa paralisia, né, do fica em casa, da quarentena política, e o povo já percebeu que pode sair às ruas, eles deveriam estar bem mais mobilizados do que eles estão, né? Eles continuam adotando essa política. Você vê que os professores que estão mais preocupados com essa questão de EAD, porque afeta eles diretamente, pode implicar em muitas demissões, reduções salariais, esse tipo de coisa, já estão os sindicatos, né, dos professores já estão mais organizados contra o EAD. Mas a UBS continua tomando essa política aí, virtual, de marcha pela vida. No ato do Rio de Janeiro, eu não vi a UBS, não sei se o companheiro Arthur, que é de outro estado, chegou a ver essa representação aí da UBS nos atos e da UNE, mas a política continua sendo a mesma desde o princípio. Ficar em casa, reclamar na internet e ver se o governo vai fazer alguma coisa pelos estudantes. Bom, não vai. Por isso que, né, estamos organizando esse ato para o dia 13, que vamos comentar ainda. Bom, muito bem. Fico feliz, então, de saber que você não acha que a Uni deveria botar aí o camuflado do Exército no seu símbolo. Bom, como o Vinícius comentou, a gente está agora... a gente não pode deixar de comentar a questão dos atos aí do dia 13. Né? O ato é uma iniciativa, né, do Dia de Mobilização Nacional que a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo chamou, e o Partido da Causa Operária, junto com os comitês de luta contra o golpe e outras organizações, né, variando de estado e de cidade, decidiram aderir e fazer... Quer dizer, a gente já está dentro da Frente Brasil Popular, mas decidimos aí fazer mobilizações de rua aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. O Partido da Causa Operária, os comitês de luta contra o golpe, o Comitê de Luta contra o Golpe da Praia Vermelha, o Comitê Fora Bolsonaro aqui do centro, a FIST, a Frente Internacionalista dos Sem Tetos, a Casanem, quem mais, Vinícius? A CMP, Central de Movimentos Populares, e algumas torcidas organizadas que estão para confirmar agora essa tarde. Vamos fazer um ato na Cinelândia, 13h, para puxar aí o Fora Bolsonaro. Mas o que isso tem a ver com a educação, você me pergunta? Bom, tem tudo a ver com a educação. Por quê? A questão do Fora Bolsonaro é uma questão que une aí, literalmente, todos os setores da sociedade, com exceção da burguesia, né? Então, todos os setores, estudantes, trabalhadores, os desempregados, e por assim vai, tem que se dispor agora a tirar o Bolsonaro. E a gente viu que marcha virtual na internet, panelaço, não está dando muito resultado. Muito pelo contrário. O que deu resultado a gente está vendo nos domingos, que são os atos de rua. É enfrentar a extrema-direita na rua. É sair às ruas e mostrar que o povo não vai ficar acuado e que a direita não vai usar a questão da pandemia para poder fazer o que quiser, enquanto ela diz que o povo não pode sair às ruas. Porque o povo está trabalhando, o povo está pegando transporte lotado, o povo está tendo que assistir às aulas, pessoas estão sendo despedidas, né, dos seus empregos, e a gente tem que agora sair às ruas e falar basta. Fora Bolsonaro, e se o Bolsonaro não recuar na questão das universidades, se o Bolsonaro não recuar em relação à pandemia, em relação à saúde, ele vai ser derrubado por uma grande mobilização popular. E a gente precisa mostrar isso nas ruas, porque em casa a gente conseguiu ver até agora, com 3 meses aí de panelaço, com não sei quantas mil marchas virtuais pela vida, pelo não sei o quê, não trouxe resultado nenhum. O que traz resultado, o que faz o Bolsonaro se esconder aí atrás da saia dos generais, é o povo na rua. Bom, eu passo a palavra agora para o companheiro Arthur. De acordo com o que o companheiro Henrique e o companheiro Vinícius colocaram,
A gente vê aqui, trazendo um pouco mais para Santa Catarina, né, foi citado o caso do Rio de Janeiro. Em Santa Catarina também a gente percebeu que, por exemplo, no último domingo foi realizado o primeiro domingo de mobilizações em Florianópolis, no caso, né? Florianópolis e outras cidades como Blumenau, etc. A presença fundamental desses atos era a presença da juventude, majoritariamente, mais de 80, 90% do ato era composto pela juventude, uma juventude aí principalmente ligada ao movimento estudantil em si, e uma juventude também operária, das comunidades. Até o próprio ato de Florianópolis, no domingo, ele marchou de um centro comum, a catedral, comum de iniciar a maioria dos atos populares, e marchou em direção até o Morro do Mocotó. Morro esse que foi invadido pela polícia militar algumas vezes nos últimos meses, teve uma série de manifestações por parte dos moradores, etc. Ou seja, mostrou aí uma união de uma juventude, tanto uma juventude operária como uma juventude ligada ao movimento estudantil das universidades, etc. E não só isso. O fato é que tanto o domingo como este domingo está aí sendo chamado por estes movimentos. E o dia 13, que vai ocorrer nesse sábado, às 14 horas, no mesmo local, está sendo novamente chamado agora, impulsionado por DCE, da UFS, etc. Ou seja, quem sentiu primeiro a mobilização é justamente esse setor da juventude. A própria JR aqui em Santa Catarina está sendo responsável por chamar de forma praticamente quase organizadora o ato do domingo, praticamente a gente que está encabeçando todo o ato desse próximo domingo, assim como fazendo a convocação massiva para o ato do dia 13. Isso influenciou uma série de outros setores de partidos, etc., que passaram a aderir de última hora ao ato do dia 13, bem como o ato do último domingo, frente à pressão aí da juventude que estava sendo feita. O ato do domingo, por sinal, do domingo passado, ele foi um dos maiores atos aqui da região sul, esse de Florianópolis. Foram mais de 500 pessoas aí durante um tempo onde muitos partidos da região estavam levantando uma séria política contra a mobilização. O próprio PSOL, por exemplo, emitiu nota contra a manifestação e etc. Ou seja, estávamos numa situação onde existe uma fortíssima política contra qualquer tipo de manifestação. Mesmo assim, a juventude, principalmente, encabeçou o ato do domingo e levou à frente uma importante manifestação. Está sendo agora a tendência que o dia 13 é milhares de pessoas, no que a gente está tendo de informes. Então isso aí demonstra que, primeiro, a situação está evoluindo. Um quadro que agora não é mais só o dia 13, além como dia nacional, etc. Na verdade, a gente está vendo pouco a pouco pipocar em todo o país atos por toda semana. E, em grande medida, aí a gente comprova-se o que a gente sempre falou nesse programa sobre a juventude do movimento estudantil, a juventude operária, ser uma juventude radicalizada e, por isso, de extrema importância para encabeçar os movimentos de massa, e a gente está vendo agora que esses atos aí estão sendo levados, sendo impulsionados, sobretudo, pela juventude. Então, aí está até como situação para ser comparada com a posição da UJS, na direção da UNE e da UBS, que é uma política completamente capituladora frente à situação. Na verdade, a situação está esquentando cada vez mais, e eles estão com uma política cada vez mais fria, direitista para a situação. Comentar também essa questão do ato do dia 13, né? Primeiro, também concordar com o companheiro Arthur, aqui no Rio, grande parte do ato era da juventude e tende a ser assim daqui para frente. A juventude é um setor mais radicalizado, também é um setor mais seguro de sair às ruas no momento, né? Por causa da questão da doença. Então, que tende a estar se mobilizando cada vez mais. E o ato pelo Fora Bolsonaro, como o Henrique estava comentando, que unifica todas as pautas, dá para exemplificar, né? Se você é contra o EAD, fora Bolsonaro. Se você é contra a intervenção nas universidades, fora Bolsonaro. Se você é contra a pauta que foi mais abordada aqui no Rio de Janeiro, que era o genocídio do povo negro, né? Que aqui no Rio de Janeiro a polícia militar mata 5 ou 6 pessoas por dia, fora Bolsonaro. E também podemos botar a nossa palavra de ordem, fim da polícia militar. Se você é contra a invasão das terras indígenas, fora Bolsonaro. Se você é contra a reforma da Previdência, fora Bolsonaro. Então você vai unificar todos os setores oprimidos da sociedade nesse ato do dia 13, um ato nacional, vai ser um ato muito importante, né? Então, convido todos a participarem.
o camarada, a produção, colocou um folder do ato do Rio de Janeiro, mas se você entrar na página do PCO no Facebook, você vai achar as fotos a divulgação de cada ato nacional, Porto Seguro, Minas Gerais, São Paulo. Eu convido vocês todos a pegar esse material de divulgação do ato e divulgar para todo mundo que você conhece. Vai ser um dia muito importante de luta. E a gente precisa divulgar o ato cada vez mais. E também a comparecer ao ato e encontrar a gente e tal, encontrar os companheiros aqui da JR e outros companheiros de esquerda, e gritar aí o fora Bolsonaro, pra gente derrubar esse fascista de uma vez por todas, né? E acabar com esse regime de golpe de Estado que assola o Brasil desde 2016, né? Então, é isso. Um convite a todos. Bom, é isso aí. Acho que os companheiros resumiram muito bem a questão, né? O Vinícius, inclusive, falou certíssimo. Se você por qualquer questão social, econômica, no momento a questão é fora Bolsonaro, né? A gente não vai sair dessa. A gente não vai sair dessa se o dirigente do país, se o poder do país, se o poder das instituições estão na mão do Bolsonaro e estão na mão da burguesia aí, que quer que o povo morra de fome, morra de Covid, mas não quer perder seu lucro. Então, a gente tem que sair e a esquerda tem que mostrar, né, o povo tem que mostrar a sua força, assim como tem mostrado no mundo inteiro, né? A crise política é uma crise internacional no momento e a gente não pode ficar para trás, né? A gente não pode esperar que as coisas se resolvam sozinhas, temos que tomar a coisa em mão e aproveitar ainda que a gente, por mais que a gente esteja chegando no pico da pandemia, quanto mais cedo a gente sair às ruas e tomar a situação em mão, mais cedo a gente vai sair desse pesadelo, né? Tem uma parte aí da esquerda científica que diz que a gente tem que esperar o pico passar. Mas o pico era para ter chegado em abril, depois em maio, agora estamos em junho, estão jogando para julho, depois chega em agosto, e esse pico nunca chega e vai morrendo cada vez mais gente, e a gente fica esperando morrer um monte de gente até poder fazer alguma coisa. A gente tem que fazer agora. É uma questão de saúde pública. Por mais que pareça contraditório, sair às ruas e lutar contra o Bolsonaro nesse momento e derrubar o governo é uma questão de saúde pública. A gente tem que sair e derrubar o Bolsonaro. Bom, a gente vai ficando por aqui. Hoje foi um programa mais improvisado, com um tom de vista um pouco mais humorístico, né, um pouco mais ácido do que o normal. Espero que tenham gostado. Até a semana que vem. A gente vai ter que encerrar um pouco mais cedo, visto a correria aí para organizar os atos. E é isso. Vou abrir aqui a palavra para os companheiros se despedirem. Pode falar, Vinícius. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela audiência. Se você puder ainda, quem não deu, dar uma curtida, compartilhar o programa. Volto aqui programa da JR no futuro próximo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Reforço que o Vinícius colocou para compartilhar o programa, deixar a curtida, etc. E também a importância que todos marquem presença no dia 13, bem como no dia 14 em todo o país, aí para mais um dia, mais um fim de semana de mobilizações.